Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Para quem já está chegando aí, bom dia. Glória a Deus, gente. Vão entrando aí. Tô ajeitando aqui os celulares aqui para nós fazermos então mais uma transmissão aí com a graça do Senhor, né? Pessoal que já está chegando aqui no Facebook e também no perfil pessoal e na página do Facebook. Agora eu estou ajeitando aqui o Instagram. Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Pode ficar aí, Simone. Pode. Tem que aparecer. Precisava de um celular maior daqui para frente, aumentar as telas, né? Amém. Bom dia, Simone. Bom dia, pastor. Minha parceira aqui, né? Dormiu bem? Graças a Deus. Foi difícil de levantar? Foi. Eu só acho engraçado a minha esposa me chamando de pastor, né, gente? Ele quer que eu fale meu amor. Bom dia, porque meu amor. No dia a dia não é, né? No dia a dia não é pastor, né? Bom dia, irmãos. Graças a Deus, né? Mais uma manhã na presença de Deus aí. Vamos ver aqui quem já está com a gente aqui. A Aida Anes, Paz, a Jaiane, né? Jaiane. Maria Zênia já está com a gente. Amém, glória a Deus, né? Olha aqui, entrou uma pessoa aqui que eu não conheço, Regis de Souza Maia. Seja bem-vindo, Regis, viu? Deus abençoe, fique conosco aí até o final da transmissão. Nós estamos falando nessa semana sobre saúde emocional, né? Sobre saúde emocional, estamos orando, né? Por saúde emocional também. O irmão José Reis já está aí. A Lilian, a Zilda, Zilda, tá ao vivo hoje, que legal, amém. Meu tio Paulo, tudo bem, Paulo? Deus abençoe aí você, minha avó Maria deve estar junto, né, com você aí. Paulo é um querido tio, irmão do meu pai, tava me lembrando hoje de manhã, Paulo, do tempo que a gente trabalhou junto. Um tempinho já, hein? Faz tempo, a gente trabalhou junto lá na loja lá de revenda de automóveis, né? A irmã Sandra Rodrigues, sempre fiel, Marcos e Márcia, pastor Eliseu Pereira, lá de Santa Catarina, também já está com a gente. Olha aí, meus pais também, já estão entrando aqui, né? Valdir Luciano, né? A Roseli Bortolato, seja bem-vinda, não sei quem é, tem gente que a gente identifica, né? Também entrou Malivida 2, não sei quem é também, mas seja bem-vinda, espero que fiquem conosco até o final da transmissão, né? Beto de Navasques já está dando bom dia aqui pra gente, a Rose Silva também, né? Amém, glória a Deus. Adelaide Gadelha, né? Maria Cerqueira, também não sei quem é, espero que fique conosco aí até o final da transmissão. Simone Faria, né? Simone Sá. Eu chamo de Faria, ela chama de Sá, né? Assim completa, completa o outro. Olha aqui, ó, a Priscila, graças a Deus, Bruno tem colaborado para assistir ao vivo. Que beleza. O Bruno é o menininho, né? O Bruninho, tá colaborando. Tá dormindo. Amém. A Lúcia Paganini, quem que é a Lúcia Paganini? Eu não a conheço, mas que legal que você tá com a gente, tá desejando bom dia aqui para nós, né? A Luci Rosa, a Kelly Santana, a Regina Amaral, já está com a gente aqui, né? A Maria Cerqueira está dizendo, sou da congregação de Guaianazes, deve ser do Avivamento Bíblico, né? O Bimba acordou cedo hoje, Simone. Ô, Bimba, também, né, Bimba? Pastor catou no teu pé ontem? Ô, Bimba, a Simone ficou me dando bronca depois. Eu falei, meu Deus, você pegou no pé do Bimba. Coitado! Eu falei, não, mas o Bimba é meu amigo, é meu parceiro, não tem erro. Legal, Bimba. Um bom dia aí pra você. A Tércia Ramos também. Tércia, se não me engano, é amiga dos meus pais, né? A gente tem uma leve, assim, recordação aí. Depois, se ela puder falar algo aí, se a gente conseguir ler, né?
Tá bom? A irmã Helena França já está com a gente aqui na página do Face, né? A irmã Heleninha França, foi minha aluna lá em Santo André, né? No curso de obreiros lá na igreja do pastor Arlindo, lá em Santo André, né? Simone Vaz também já está dando bom dia aqui. O Márcio Alves é meu aluno aí nos cursos que a gente ministra pelas redes sociais, né? Nos cursos pelo WhatsApp e pelo YouTube, né? Roseli Bortolato prima do pastor Rodrigo da Iabebo Haroldo Veloso. Roseli, então, ela é prima do pastor Rodrigo lá da igreja de Haroldo Veloso, em Guarulhos, né? Legal, Roseli, que bom, né? Esses dias eu fiz uma live lá com o pastor Rodrigo pelo Instagram, acho que ela deve ter assistido, né? Dani Casadinha, quem será que é a Dani Casadinha que entrou aqui, né? Seja bem-vinda, viu? Fernando Moreira Nascimento também entrou aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, espero que fiquem conosco aí, né? Glória a Deus. A Betinha acordou, né, Lilian? Aí, ó, a Lilian tá já mexendo com a Betinha aqui. Tá viva a Beth? Olha, eu vou falar uma coisa, não é fácil levantar muito cedo. Se bem que 7 horas, né, gente? 7 horas não é cedo. O pastor, todo dia ele cai da cama, 6 horas. De domingo, sol a sol, chuva. Não é tão, tem dia que um pouquinho mais tarde. Danilo entrou aqui no Instagram também, bom dia. A Shelei Chamelet, ela falou que é Chamelet mesmo, né? Pra gente. Estava escrito Chamelet. Shelei Chamelet, bom dia, pastor e pastor, tá aqui. A Rose Nazaré também tá com a gente, né? Rose. Legal, Rose, que você tá acompanhando também as transmissões, né? Muito bom, olha, vamos lá, quem tá mais aqui? A Midori, bom dia. Bom dia, Midori. Obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe, amém. Amém. Ó, o Bimba colocou aqui, hashtag, pastor tem razão. E um coraçãozinho verde, né? Porque o Bimba, ele é palmeirense doente, viu, irmãos? O pessoal que está acompanhando a transmissão, aos poucos vai conhecendo aí os personagens, né? Que fazem parte da nossa transmissão. Ó, o Carlão está aqui dando bom dia, Sônia. Eu ia falar que o Bimba, ele coloca o coraçãozinho verde, que ele é palmeirense doente, né, irmãos? Ninguém é perfeito, né? Infelizmente, ele é palmeirense. E eu tive o privilégio de fazer a cerimônia, né? De oficiar a cerimônia de casamento do Bimba e da Dani. Quantos anos já, hein, Bimba? Nossa. Me fala aí quantos anos já. E, irmão, você acredita, irmãos? Vou falar uma coisa para vocês aqui. A Regina Fonseca tá dando a paz aqui pra gente também no Instagram. Acredita que o Bimba casou com a camisa do Palmeiras por baixo da camisa? Isso é que é amor, hein? Acredita, irmão? Chegou na festa de casamento, no salão de festa, ele abriu assim a camisa branca, tava lá a camisa do Palmeiras. Meu Deus! Isso é demais, né? A Tércia Ramos está dizendo, sou prima da Ruth. A Ruth, deve ser a Ruth casada com o Mibson, né? Deve ser a Rutinha, né? Do irmão Gonçalo, enfim. Legal. Ana Maria, paz do Senhor. Amém. Ó, a Rose Madruga, eu quero destacar a Rose Madruga aqui também. Ela está dizendo aqui, vocês têm sido uma bênção em nossas vidas, muito grata. A Rose Madruga, ela é vizinha da Beth Celotti, né? E ela é parente a Beth me falou que é parente do Orlando, da Célia, né? Que tem ido lá na igreja do Tucuruvi, né? Antes dessa epidemia estavam indo lá, e também parente do pastor Santiago, que esteve com a gente lá na igreja, né? Então, Rose Madruga, seja bem-vinda aí, tá? Estamos felizes por você estar conosco também. O Edson Azevedo já está dando um bom dia aqui, lá da Praia Grande, né, Edson Azevedo? Diferentes aqui no Instagram. A Esther, a irmã Esther, né? O Juan, deve ser Juan Diego Castro, né? Roberto Araújo, tá aqui no Instagram, tá? Então sejam bem-vindos, fiquem conosco nessa transmissão até o final, se possível. O Bimba tá dizendo que foi em 1999, Simone. Nossa. Quer dizer, já faz 21 anos, né, Bimba? Que eu fiz a cerimônia de casamento dele, né? Legal, ó.
Então, a Jaiane, né? Jaiane Remígio, a Cleide Pamponetti, né? Que é a nora da irmã Marinete, né? Amém, gente. Graças a Deus. Que bom. A gente fica feliz, né? De ter vocês conosco aqui. Vamos, então, louvar a Deus, né? Vamos começar esta manhã louvando a Deus. Hoje a gente precisa terminar a nossa... Eu falei pro pastor que eu já não vou falar muito, para ele poder terminar os tópicos A dele. gente precisa terminar o nosso assunto aqui sobre medo, né? E, gente, então, bom, hoje é dia 17, né? 17 de abril, né? De 2020. Aliás, eu estava até falando para a Simone aqui antes que eu quero já deixar um abraço aqui de antemão para o meu querido irmão e amigo, parceiro, companheiro Carlão, né? Amanhã Carlão, é o quê? Carlão. Aniversário dele. Porque o Carlão faz aniversário amanhã, né? Mas como a gente não vai ter live amanhã, então eu já quero desejar para o Carlão um feliz aniversário, viu, Carlão? Você sabe que nós te amamos muito, né? Verdade. Você, a Patrícia, os meninos são nossa família mesmo, né? O Carlão é uma pessoa especial, um coração maravilhoso, Grande. maravilhoso, né? Como a gente fala, o Carlão não existe, né? O Carlão não existe, é um coração assim fantástico, né? Tem um Masterchef daqui, né? Nossa, meu Deus, cozinheiro, pizzaiolo. Nossa! E cozinha bem, Cozinha, gente. cozinha Olha, bem, para quem não cozinha conhece. Então o Carlão amanhã vai completar mais um ano de vida. Parabéns, viu, Carlão? Parabéns, Deus te dê Carlão. muitos anos de vida, de saúde, de paz. Nosso líder do Ministério de Multimídia lá da Igreja do Tucuruvi, né? Há muitos anos já nesse ministério aí. Glória a Deus. Orlando Barbosa, primo, tá dando graça e paz. O Orlando é o Orlando da Célia, né? Deve ser o Orlando da Célia. Legal, Orlando. Graça e paz para você também. Amém. A Luciane Armani tá dando um bom dia pra gente aqui. A Lilian tá falando aqui, Simone, queremos live amanhã. Olha aí. Puxa. Pra quê? Pra ela não acordar, né? Deixar sabadão, né? Sábado, né, Lilian? Pô. A Marta também, minha tia, tá com a gente. Ó, o Carlão tá agradecendo aqui. Tenho muito amor por vocês. Amém. É recíproco, né? Legal. Vamos cantar, irmãos? Vamos lá? Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Então, a pedido da nossa irmã Luciene, né? A Luciane, né? Luciane. Luciane Armani. Nós vamos cantar Rompendo em Fé, tá bom? Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
Amém? Amém. Glória a Deus. Legal. Simone, agora você tem que ficar mais perto aqui, né? Ficar mais juntinho aqui, né? Minha tia Marta que fala isso aí, tem que ficar juntinho. Porque, pra gente enquadrar aqui, né? Conseguir enquadrar os dois. Porque o celular tem que ficar... Não pode ficar deitado, né? Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. A Beth Gonçalves também já está com a gente, né? Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Enfim, né? Todos os irmãos aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos para essa transmissão. Eu gostaria de pedir para os irmãos que estão nos assistindo, para vocês nos ajudarem aí compartilhando, né? Essa live. Compartilha aí. Irmã Lua já está dando bom dia para a gente Bom aqui, dia. né? Ó, a tia Marta escreveu aqui, coladinho. Ei, Marta. Iranilda Araújo tá com a gente, amém. Vamos continuar orando pelo Diogo. Irmã Ana Félix, né? Então, gente, por favor, se você puder compartilhar, tá? Essa transmissão, essa live, curtir, né? Não curtiu ainda? Curte aí, manda uns coraçãozinho aí, né? Comente também, né? Vai comentando, vai participando aí conosco, mandando os pedidos de oração, né? Eventualmente, se você tem aí pedidos de oração, você pode ir escrevendo aí também, tá bom? E nós vamos continuar então nessa manhã falando, né? Sobre esse tema que a gente está falando, e a gente está desafiando aí os irmãos a anotarem, né? Anotarem esses pontos aqui. Então serão 8 pontos, nós já falamos 3, hoje a gente tem que falar os outros 5, tá bom? Então anote aí, você já sabe, né? Quem mandar todos os pontos depois para mim pelo WhatsApp, né? Vai aí pedir uma música, hein? É igual o jogador lá quando faz 3 gols no domingo, pede música no Fantástico, né? Aqui, se você anotar todos os pontos, você vai pedir música aqui para louvar o Senhor. Amém. Então, vamos lá, gente. Por favor, abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, tá? Mateus capítulo 14. Nós vamos ler aqui o texto, tá? Que a gente está lendo. Então vamos lá. Mateus capítulo 14. Nós lemos, nos 2 últimos dias, nós lemos até o versículo 26, né? Até o versículo 26. Vamos reler aqui, gente, para a gente pegar na sequência. Mateus 14, 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, né, do Mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, vamos ler até o final aqui. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha aí, você vê que esse aspecto do medo aparece várias vezes aqui nesse texto, né? Então, Pedro, reparando na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse:
homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Muito bem. Então, irmãos, vamos lá. Nós falamos 3 pontos aqui. Eu quero recordar com vocês rapidamente aqui, né, os 3 pontos. Então, nós falamos aqui, ó, o primeiro ponto foi o seguinte, que o medo pode ser vencido através da prática de momentos de solitude, né? Como Jesus, que despediu os discípulos para embarcarem e despediu as multidões, e aí ele sobe ao monte para orar sozinho, né? Então, um momento de solitude, era nesses momentos de comunhão com o Pai que Jesus também adquiria força, né? Poder espiritual, emocional para vencer os desafios, né, da própria vida dele, de Jesus. Depois nós falamos, o segundo ponto, que o medo surge em momentos de tempestades, quando somos açoitados pelas ondas da vida e quando o vento nos é contrário, né? Então, como no caso dos discípulos aqui, eles tiveram medo naquele momento de tempestade que eles enfrentaram no Mar da Galileia, né? Eles tiveram medo quando foram açoitados pelas ondas e porque o vento era contrário, né? E no decorrer da vida, a gente também enfrenta tempestades, nós somos açoitados pelas ondas da vida e muitas vezes o vento é contrário, tá certo? Então, aí são nesses momentos, né, são nesses momentos de tempestade, de ondas, de vento contrário, né, que o medo surge, tá certo? E é nesses momentos que nós precisamos vencê-lo, né? Aí o terceiro ponto que a gente falou foi o seguinte, que o medo pode se intensificar quando nos deparamos com fatores extraordinários, né? Porque no caso aqui dos discípulos, além da tempestade, além das ondas e além do vento contrário, ainda teve um fator extraordinário que surgiu aqui, que foi o fato de eles verem um vulto, né? Um vulto que veio andando por sobre o mar ali. Eles não sabiam que era Jesus no primeiro momento, eles ficaram muito assustados. Essa tradução aqui que eu estou usando diz que eles ficaram aterrados, né? Eles ficaram tomados de medo, eles gritaram e eles pensavam então que era um fantasma. Então surgiu um fator extraordinário aí, que intensificou o medo. E como a gente falou ontem, né, no dia a dia da nossa vida, né, além das tempestades normais, das ondas, dos ventos contrários, com os quais a gente já está mais ou menos habituado, às vezes ainda surgem alguns fatores extraordinários, né, que contribuem aí para o nosso medo aumentar, né? No entanto, eu disse aqui para vocês que esses fatores extraordinários podem ser uma ação de Deus em nosso favor, né? Às vezes a gente está achando que, né, que é o pior, né? E muitas vezes pode ser Deus, né, agindo, permitindo essa situação e agindo em nosso favor. Como no caso aqui, eles pensavam que era um fantasma, mas era o próprio Senhor Jesus que estava vindo para solucionar aquele problema, né? Então, alguém já disse que os problemas, irmãos, são bênçãos disfarçadas, né? Eu lembro que eu já li essa frase e achei interessante, que os problemas, muitas vezes, eles são bênçãos disfarçadas. Inclusive, a Simone está lendo aqui aquele livro, né, que ela falou para a gente ontem, que é o Campo de Batalha da Mente, né, da Joyce Meyer, Vencendo a Batalha em Sua Mente, e ela contou para mim uma ilustração aí que a Joyce deu, né, Simone? Conta pra gente aí. É bem propícia essa questão, né, de caos, bênção em meio ao caos. O exemplo de um personagem, uma pessoa que passou por um problema. O nome dele é Lance Armstrong. Ele foi acometido de um câncer, né?
E diante desse problema ameaçador da sua vida, ele se tornou o grande ciclista da sua geração, né? A questão aqui ele teve uma atitude diferente, né? Fala que ele ficou famoso ao dizer: o câncer foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Ele disse que nunca teria se tornado um múltiplo vencedor do circuito da França sem a perspectiva e perseverança que aprendeu enquanto batalhava contra o câncer. Então, ele disse: você pode ajustar-se ao que a vida tentar fazer de ou em você. Você não tem de ficar desolado quando as coisas acontecerem de forma que você não esperava. Confie em Deus para operar o bem em suas circunstâncias. Você simplesmente pode descobrir que seus resultados finais serão muito melhores do que você esperava, né? Então realmente. Então a história dele, a história dele, ele teve câncer. Ele teve um câncer. Isso. Né? E diante disso, ele colocou uma perspectiva na vida dele. Ele não ficou ali remoendo a questão da enfermidade, porque é uma coisa difícil, né? Sim. Então ele começou a fazer ciclismo. E aí ele acabou assim se tornando um maratonista, vamos dizer assim, né? Um ciclista que venceu, né? Um circuito da França, né? Deve ser uma competição importante, né? Então por quê? Porque ele ao invés dele ficar pensando só na doença, ele fala assim: eu vou ter uma atitude diferente, eu vou focar em outra coisa. E aí foi aonde ele diz que aquilo impulsionou ele, a questão daquela crise impulsionou ele a fazer uma coisa diferente. Ele diz que se não tivesse tido essa enfermidade, né, que é terrível, infelizmente, a gente não deixa de reconhecer, né? Mas ele disse que se ele não tivesse tido essa enfermidade, ele não teria se tornado o que ele se tornou. Ele não teria se tornado o vencedor que ele se tornou. Foi aquela enfermidade que impulsionou ele, que fez com que ele, obviamente, ele se tratou tal, mas depois ele partiu para uma vida de esportista, né? E se tornou um ciclista e um ganhador de prêmios, né? Mas ele fala que o câncer, né? Como é que é? Ele fala que foi a melhor coisa, né? É isso que você Ele diz que nunca teria se tornado um múltiplo vencedor sem a perspectiva e perseverança que aprendeu enquanto batalhava contra o câncer. Então ele batalhava contra o câncer e foi fazer também esse treinamento, esse ciclismo, né? Entendeu? Então, mas ele diz aí que foi uma das principais coisas que aconteceram na vida dele. O câncer, né? Foi a melhor coisa que aconteceu comigo, né? Ai, Jesus, dizer isso tem que ter uma atitude muito forte, né? É difícil, né? Ele falou que foi porque se não tivesse tido essa experiência negativa, ele não teria se tornado a pessoa que ele se tornou, né, gente? Então, é isso que a gente está falando aqui. Às vezes você está vendo aí, como eu falei aqui, você está vendo um fator extraordinário que parece que está piorando as coisas, mas pode ser uma bênção disfarçada. Pode ser Jesus que está vindo em tua direção, né? Pode ser Deus agindo em seu favor, né? Para mudar as circunstâncias da sua vida, né? A gente só precisa enxergar isso, né? A gente só precisa enxergar isso, porque num primeiro momento os discípulos não estavam enxergando. Eles achavam que era um fantasma, era um fator extraordinário extra para complicar as coisas, né? Mas esses fatores podem ser uma ação de Deus em nosso favor, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então agora o quarto ponto, para quem está anotando aí, ó. Aliás, a irmã Maria Pinto, ela está aqui com a gente, né? Ela inclusive, ó, ela fala aqui: é verdade, eu também tive um câncer e eu acompanhei pelas redes sociais a irmã, né, aí batalhando, né? Mas eu estive o tempo todo alegre em meio à dor e às dúvidas que chegavam. Então o câncer me tornou numa pessoa mais forte, mais otimista, mais disposta a superar, né? É isso aí, irmã Maria Pinto está lá em Cabo Verde, lá na África, está acompanhando a gente aqui nas transmissões. Então, legal, vamos lá. Agora o ponto 4, gente. Olha só, o ponto 4 da mensagem é o seguinte: o medo pode ser vencido. Então, como que o medo pode ser vencido?
O medo pode ser vencido quando ouvimos as palavras de Jesus. Tá? Por quê? Porque quando eles pensaram que era um fantasma, né, e ficaram aterrados, e ficaram tomados de medo e gritaram, o verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, olha as palavras de Jesus, preste atenção. Jesus falou em uma frase aqui, né? Ou em 3 frases pequenas, em 3 frases curtas, Jesus deu 3 ensinamentos fantásticos ali para os discípulos, né? Então, o quarto ponto, o medo pode ser vencido quando ouvimos as palavras de Jesus. Primeiramente, o que Jesus falou para eles? Tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Então, ele nos exorta a ter bom ânimo, gente, né? Tem de bom ânimo, tá? Com desânimo é difícil vencer, né? Com desânimo é difícil vencer o medo. Então Jesus falou, tem de bom ânimo, né? Eu estava lendo hoje de manhã aqui, deixa eu ver se eu acho aqui nesse livro aqui, O Poder da Esperança, que a gente falou ontem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele fala aqui dos benefícios, né, do pensamento otimista, né, sobre algumas áreas da saúde, né? Ele fala de várias áreas. Aí ele fala aqui num curso pós-operatório, né? Então ele fala aqui, ó, foram apresentados dados da personalidade de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, dividindo-os em otimistas e pessimistas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que um grupo de médicos fez uma espécie de uma pesquisa, né? Então, pegaram vários pacientes que passaram por cirurgias cardíacas e dividiram esses pacientes em um grupo que era mais otimista e um grupo que era mais pessimista, né? E aqui ele diz aqui, os otimistas se recuperaram mais rapidamente, sofreram menos complicações e retornaram mais cedo às suas atividades. Olha que interessante, né? Os otimistas se recuperaram mais rapidamente, sofreram menos complicações e retornaram mais cedo às atividades do que os pessimistas. Então veja, Jesus está falando aqui, né? Tem de bom ânimo. Amém. Na hora que a gente estiver passando pelo medo, tem de bom ânimo, né? Não permita que o desânimo, né, invada a sua vida, não permita que o desânimo tome lugar dentro de você. Tem de bom ânimo, né? Jesus falou, então, quarto ponto, o medo pode ser vencido quando ouvimos as palavras de Jesus. Jesus falou 3 palavras aqui. Primeira, tem de bom ânimo. Segunda, sou eu. Sou eu. O que significa isso aqui? É como se Jesus estivesse dizendo, gente, calma, não é um fantasma. Sou eu. Eu estou no controle das coisas. Sou eu que estou no controle. Sou eu. Irmãos, quando a gente enfrenta problemas, Deus está no controle de tudo, né? Deus, nada foge ao controle de Deus. Né? Às vezes as pessoas falam muito do inimigo. Porque o inimigo está pondo isso, o inimigo está fazendo isso. Sim, o inimigo ele usa mesmo, mas age, nada, né? Sem a permissão de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Quem está no controle da nossa vida é Deus, não é o inimigo, não são as circunstâncias. Você vê a história, né, Simone? Você vê a história de Jó, né? Que a gente tem a história de Jó na Bíblia. Você vê que sim, Satanás tocou, né, na saúde de Jó. Mas primeiro ele pediu permissão, né? Na família de Jó, né? Mas Satanás não fez nada sem que Deus desse permissão. Satanás não age sem a permissão de Deus. Ele não pode agir sem a permissão de Deus. Sabe o que eu vejo, gente? A vida é como... A gente, tem uns autores que falam que a vida é a escola de Deus, né? Então, é como se Deus aplicasse testes e provas na nossa vida, quase todo dia, né? Mas isso é porque Deus quer que nós sejamos aprovados, né? Tem muitas vezes que a gente é reprovado, mas
Mas Deus, ele permite as circunstâncias que Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça. É por isso que a vida é um teste. Então, esse mundo que a gente vive é uma escola, gente. Cada dia é vivendo e aprendendo, né? Então, quem fala isso, que a Simone falou uma frase aqui, não sei se ela lembrou, mas quem fala isso é o pastor Rick Warren, né? O pastor sim, Rick sim. Warren, naquele livro Uma Vida com Propósitos, um baita livro, gente. Quem não leu esse livro precisa ler. Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Ele fala isso, a vida é um teste. A gente está sendo testado todos os dias e todas as horas. A vida é um teste, né? Então veja, quando Jesus fala que sou eu, é como se ele, né, eu entendo, é como se ele estivesse dizendo, quem está no controle sou eu. Sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Não é um problema que você está vivendo, sou eu. Sou eu que estou permitindo isso na tua vida. Sou eu que estou te ensinando, sou eu que estou te testando a tua fé, a tua fidelidade, a tua confiança. Né? Sou eu. Né? E a outra palavra que Jesus disse foi não temais. Então, 3 palavras. Tem de bom ânimo, sou eu e não temais. Né? Então, ele nos exorta a não ter medo. Né? A não ter medo, olha aí. A gente está falando sobre a questão do medo. Né? Então, Jesus diz aqui, não temais, não tenham medo. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Não tenham medo. Né? Sigam, vão seguindo, vão enfrentando, vão vencendo. Sou eu. Não tenham medo. Amém? Amém. Então vamos lá. O 5º ponto agora. Né? O 5º ponto, ó, já são 20:09. Vamos lá. O 5º ponto está no, deixa eu ver aqui, versículo 28 e 29. Né? Aí, olha só que interessante. Respondendo-lhe Pedro, né? O apóstolo Pedro, ele era uma figura muito interessante, né? Pedro, ele era muito intenso, né? Quem estuda os evangelhos aí percebe que Pedro, ele era muito intenso e ele sempre se destacava ali, já tomava frente e tal. E aí, verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, se não é um fantasma, se é o Senhor mesmo que está aí, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo que está aí andando sobre as águas, porque, como a gente falou, andar sobre as águas, né? É uma coisa sobrenatural. Não é natural você ver alguém andando sobre as águas. Aliás, tenho certeza que você nunca viu, né? Porque não é natural. Mas Jesus veio andando sobre as águas. E aí Pedro falou, se é o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo também por sobre as águas. Né? E ele disse, Jesus disse, vem. Jesus falou, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. E foi ter com Jesus. Então aqui aconteceu um milagre. Isso aqui é milagre, isso aqui não é natural, isso aqui é sobrenatural. Está na esfera do sobrenatural. O apóstolo Pedro andou por sobre as águas como se estivesse andando em chão firme, gente. Isso aqui tem um significado, né? Andar por sobre as águas aqui significa a gente andar acima das circunstâncias, né? Porque circunstâncias difíceis, como a gente falou, todos nós temos, todos nós vamos enfrentar. Mas a gente precisa aprender, por assim dizer, a andar por sobre as águas. Aliás, rompendo em fé. Rompendo em fé. A música que foi cantada aqui, né? Rompendo em fé. Como é que fala? Deus vai me fazer andar, né? Se o mar não se abrir, não é isso que diz, né? Se diante de mim não se abrir o mar. Se diante de mim não se abrir o mar, andar sobre as águas. Né? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Deus vai me fazer andar sobre as circunstâncias, né? Ou seja, não serão as circunstâncias que vão me dominar, mas eu, com a graça de Deus, vou vencer, vou andar por sobre as circunstâncias, né? Bom, mas aqui, deixa eu ler aqui, qual que é o 5º ponto aqui, para quem está anotando aí, 5º ponto. Então, o medo deve ser enfrentado com atos de ousadia e coragem. Foi um ato de ousadia e coragem de Pedro aqui, né? Foi. Ele falou, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre as águas. E Jesus disse, vem.
Aí Pedro teve fé, botou o pé para fora do barco e saiu andando sobre as águas, né? Foi um ato de ousadia e de coragem de Pedro. Então, o medo deve ser enfrentado, irmãos. Olha aí, né? A gente não pode deixar o medo nos dominar, nós temos que enfrentar o medo, né? Então, Pedro enfrentou o medo aqui, né? Num primeiro momento. Depois ele dá uma vacilada, mas vamos chegar lá. Né? Mas ele enfrentou o medo com um ato de ousadia e de coragem, né? Então é isso, irmãos. Quando você está diante de uma situação, né, que te traz medo, e todos nós passamos por isso, né? Então você deve enfrentar o medo com um ato de ousadia e de coragem, tá? Como a Simone disse, não sei se foi ontem ou antes de ontem, citando até uma frase da Joyce, ela disse, né, que coragem não é ausência de medo, né? Quando você vê uma pessoa corajosa, não pensa que ela não tem medo de nada. Ela tem o mesmo sentimento, né? A questão é que a pessoa teve a atitude de enfrentar o medo, né, como eu escrevi aqui, né, com um ato, a pessoa teve a coragem de enfrentar o medo, né, com um ato de ousadia, de coragem mesmo, né? Deixou que a circunstância se tornasse um gigante maior do que ele realmente era, né, no caso, nas circunstâncias. Não deixou, né? É isso aí, muito bem, vamos seguir aqui então. Agora o sexto ponto, né? O sexto ponto está no verso 30, tá? No verso 30. Mas olha aí, Pedro, né, começa a andar sobre as águas, coisa sobrenatural, né, fantástica. Só que aí o verso 30 diz assim, reparando, porém, né, esses porém, né, irmão? Esses porém é que são os poréns, né, da vida, os mais, todavias, entretantos, né? Reparando, porém, no entanto, todavia, entretanto, na força do vento, teve medo. Olha aí, o medo voltou, né? Por quê? Veja só, é muito interessante esse texto. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, e ele estava caminhando sobre as águas, alicerçado na palavra de Jesus, que tinha dito para ele, vem. Jesus tinha falado para ele, vem, pode vir. Então, enquanto Pedro ficou focado, olhando para Jesus, e alicerçado na palavra de Deus, na palavra de Jesus, ele andou sobre as águas, ele andou sobre as circunstâncias, ele venceu o medo. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, que ele esqueceu que Jesus tinha falado para ele, vem, e aí ele começou a olhar na força do vento, quando ele começa a olhar para as circunstâncias, entendeu, gente? Olha aí o ponto, isso aqui é chave. Quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente tira os olhos da palavra de Deus e a gente começa a olhar para as circunstâncias, para o vento, né? Para a força do vento, devia estar chovendo, né? Devia ter uns relâmpagos, uns trovões naquela tempestade, né? A ventania. Quando ele começa a olhar para essas coisas, quando ele começa a olhar para as circunstâncias, aí ele teve medo, e não só teve medo, diz aqui, que ele começou a submergir, começou a afundar. Aí deixou de andar no sobrenatural, né? Aí começou a afundar, começou a submergir, né? Então veja, o ponto 6 aqui, o ponto 6, olha, o medo pode retornar quando tiramos a nossa atenção de Jesus e de suas palavras e a colocamos nas circunstâncias adversas, tá? Para quem está anotando aí, o sexto ponto, vou repetir. O medo pode retornar. Quando que o medo pode retornar? Quando tiramos a nossa atenção de Jesus e de suas palavras e a colocamos, né? Colocamos a nossa atenção nas circunstâncias adversas, né? Então, além do medo que pode surgir quando acontece isso, nós ainda começamos a afundar, nós começamos a submergir, né? A gente começa a afundar
né? No pânico, na incerteza, né? A gente começa a afundar, tá certo? Então, por isso que a gente aprende aqui? Que nós não podemos tirar os nossos olhos, gente, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. No meio da crise que a gente está passando, as tempestades, o vento, né? A chuva, a força do vento, ao invés de você olhar para a tempestade que está ao seu redor, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Fique com seus olhos em Jesus e na palavra de Jesus. Amém. Alicerçado na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Tá certo? E é isso, né? Ok, vamos lá. Seguindo aqui, então. Bom, mas aí, gente, o que acontece? O texto diz que quando ele começou a afundar, né? Tá aqui no versículo 30, no finalzinho do versículo 30. Quando ele começou a afundar, ele gritou. Pedro gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E o verso 31 diz: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse alguma coisa que eu já vou falar daqui a pouco. Então, o sétimo ponto aqui dessa mensagem, o sétimo ponto é o seguinte: o medo, com as suas consequências, pode ser vencido. Olha aí. Quais são as consequências do medo aqui? A gente começa a afundar, né? Então, o medo, com as suas consequências, pode ser vencido quando gritamos pelo socorro do Senhor, né? Quando Pedro viu que ele começou a afundar, ele não teve dúvida. O que ele fez? Ele gritou: salva-me, Senhor! Senhor! Senhor Jesus! Por favor, não deixa eu afundar, me salva! E o verso 31 diz: e prontamente Jesus estendeu a mão para ele, né? E o tomou. Tá certo, gente? Então, o medo com as suas consequências, ele pode ser vencido quando gritamos pelo socorro do Senhor. Então, se você está vivendo um momento de medo, irmão, não tenha dúvida. Se você está vivendo um momento que você está tirando os olhos de Jesus, que você está tirando a sua confiança da palavra de Jesus e está afundando, talvez tenha alguém nessa manhã me ouvindo, né, nos ouvindo aqui, que está sentindo que está afundando no meio dessa crise, né? Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo da empresa falir, medo do futuro, que vai ser de mim, que vai ser da minha família, né? Medo do que pode acontecer. Então, talvez você esteja submergindo, talvez você esteja, né, sendo engolido pelo medo aí, né? Então, o que é a hora de você fazer nessa manhã? O que é a hora de você fazer? Gritar, meu amigo. Grita por socorro, clama, grita: Senhor, socorre-me. Né? Por quê? Porque Jesus, ele está pronto, como diz aqui, e prontamente Jesus estendeu a mão. Né? Jesus está pronto para te segurar aí pela sua mão, para você não afundar nessa tempestade que pode estar atingindo a sua vida. Amém? Então, esse é o sétimo ponto. E o oitavo ponto dessa mensagem está aqui no versículo 31, né? Que foi o que Jesus disse para Pedro. Né? O que Jesus disse para Pedro, Simone? Lê aqui, ó. Jesus tomou e lhe disse. É uma pergunta. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha aí. O que Jesus falou para Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Quer dizer, o que Jesus falou aqui? Pedro, se você não tivesse duvidado, você teria continuado andando sobre as águas. Né? Por que você afundou, Pedro? Porque você duvidou. Você duvidou, você não teve fé. Né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, será que Deus não está falando conosco nessa circunstância que a gente está passando hoje? Será que o Senhor não está falando para mim, para você, homem de pequena fé, mulher de pequena fé? Por que você está duvidando? Eu te abandonei alguma vez? Eu te deixei
passar necessidade alguma vez? Por que você está duvidando? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você está duvidando? Nesse momento, então veja, 8ª lição. O medo, em geral, é resultado da dúvida e da falta de fé. Né? O medo, em geral, geralmente, o medo é resultado do quê? Da dúvida e da falta de fé. Por isso que Jesus falou para Pedro, por que você duvidou? Você poderia continuar andando sobre as águas. Você poderia ter continuado andando acima das circunstâncias, independente do vento, da chuva, da tempestade. Você poderia ter vencido. Por que você duvidou? Foi a tua dúvida, foi a tua falta de fé que fez você afundar. Né? Então esse é o 8º ponto aqui, gente. O medo, em geral, é resultado da dúvida e da falta de fé. E para terminar, né, os 8 pontos já foram, eu só quero ler aqui o verso 32, que diz assim: subindo ambos no barco, cessou o vento. Olha aqui. Olha quanta coisa boa a gente tem no texto bíblico, né? Subindo ambos no barco, aí no caso, Jesus e Pedro subiram para o barco, e o que aconteceu, semana aqui? O que aconteceu depois que eles subiram para o barco? Cessou o vento. Cessou o vento. Por quê? Porque as tempestades não duram para sempre, irmão. Glória a Deus. Fala um glória a Deus aí, irmãos. Fala logo. Ô, Jesus. As tempestades, elas surgem, vão surgir, né? E quando elas surgirem, a gente vai ter que ter fé para enfrentar, para atravessar. Mas elas não duram para sempre. Uma hora o vento cessa, irmão. Amém. Uma hora a tempestade vai cessar na sua vida. Amém? Uma hora a tempestade vai cessar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Então, é isso aí, né? O vento cessou. Uma hora o vento vai cessar, tá? A tempestade vai cessar. Amém. E, vamos lá, o último versículo. E os que estavam no barco, né, os outros discípulos que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente, né? Então, os outros discípulos, eles adoraram Jesus. Quer dizer que toda aquela situação lá levou eles a adorar, né? E eles disseram: verdadeiramente és filho de Deus, né? Então eu anotei aqui, ó, as experiências adversas, irmãos, são oportunidades para Deus manifestar o seu poder, né? É verdade. Aqui foi uma oportunidade para Deus manifestar o poder dele, né? Para aquele vento cessar, né? Então, as experiências adversas são oportunidades para Deus manifestar o seu poder e para nós adorarmos, né? Para nós o adorarmos pelo seu cuidado e livramento. Eu lembrei de Jó, né? Que Jó, ele conhecia Deus, mas olha, gente, Jó sofreu. Mas depois que ele teve aquela experiência, ele tem aquele famoso versículo, né? Que ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, né? Então, ele teve uma experiência verdadeira com Deus em meio àquelas adversidades, naquela circunstância difícil. Então, realmente nas adversidades da vida, quando tá tudo bem, né, a gente se esquece muitas vezes, né? Mas quando a gente tá numa adversidade, a gente tem realmente a oportunidade de ver Deus trabalhar em nosso favor. E nas circunstâncias, nos detalhes da vida, através da vida de uma pessoa, Deus está sempre falando com a gente. Então, é uma oportunidade de a gente realmente ter um momento com Deus ali, de ver a manifestação gloriosa de Deus em meio às circunstâncias difíceis, né? Foi o que aconteceu na vida de Jó, né? É isso mesmo, né? E saber que essas experiências adversas, então, como eu falei, são oportunidades para Deus manifestar o seu poder, e aí nós vamos ter a oportunidade de adorar a Deus pelo seu cuidado e pelo seu livramento, que foi o que os discípulos fizeram aqui, né, gente? Então, veja, a Simone falou algo aqui, né, que me lembrou o seguinte: ter fé, gente, enquanto está tudo bem, é fácil, né? A fé, ela é provada, né, quando surgem as tribulações,
É verdade. Né? É como, né? É como o exercício, né? O exercício físico, né? Como que você vai... Tem pessoas, algumas pessoas já disseram que a fé, ela é como se fossem músculos, né? Os músculos do corpo, né? A fé é como se fossem músculos. Como que você vai ter músculos? Exercitando. Como que você vai ter músculo? Como que você vai se tornar uma pessoa musculosa? Ficando deitado, dormindo o dia inteiro? Comendo. Não, comendo, né? Igual o pessoal aí. O que o pessoal mais faz nessa quarentena é comer, né, gente? É receita de pão, é receita de bolo, é receita de... Então, como que você vai ficar com um corpo musculoso, sarado, né? Como diz o outro, deitado, dormindo, comendo o dia inteiro? Não. É puxando peso, né? Como o pessoal fala, né? Então, pega aquele peso ali. Quer dizer, você percebe? A fé é como músculo. Você não desenvolve fé na boa. Né? Você não desenvolve músculo ficando de boa. Você desenvolve músculo malhando, meu amigo. Você desenvolve músculo pegando peso. E não é uma coisa confortável quando você está fazendo aquilo ali. Mas é o que vai desenvolver os seus músculos. E desenvolver os músculos da fé exige que a gente passe pelas tempestades da vida. É durante as tempestades da vida que nós vamos desenvolver os músculos da fé, tá certo, gente? Então, é isso aí. Eu sei que não é uma coisa... Né? É um desafio. Eu tenho feito questão de dizer, né, que... todos nós estamos no mesmo barco, né? Não pensa que eu e a Simone não temos as nossas... Nós temos, né? Lutamos todos os dias também, lutamos para aprender, né? A treinar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos, né? Deus tem, a Simone até brinca, né? Deus tem caprichado. Deus tem caprichado em algumas situações que a gente tem passado ao longo da vida, que estamos passando hoje, né? Que tem sido muito desafiadoras para nós. Mas tudo muda de perspectiva quando a gente entende o seguinte: a gente para de reclamar, para de resmungar, né? E a gente entende que Deus está permitindo aquilo para que nós aprendamos algo com tudo isso, né? Para que nós cresçamos, tá, gente? A gente sempre tem que procurar aprender, né, algo no meio da situação adversa, tá certo? Ao invés de reclamar, de murmurar, agradecer a Deus pelo fato de que Ele está no controle de todas as coisas, né? Lembre-se, sou eu, né? Não temas, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação que eu estou vivendo, que eu estou passando? Amém, gente? Amém. Graças a Deus. Então vamos cantar mais um louvor, né? Eu acho que para o pessoal aqui do Instagram já vai encerrar já. Quem quiser passar aqui pro Facebook, passe para cá. Não sei, acho que a gente podia até cantar de novo essa música. O que você acha? Vamos cantar de novo? Canta de novo. Vamos cantar de novo a Rompendo em Fé. Já cantamos hoje no começo, mas vamos cantar de novo, né? Porque tem tudo a ver aí com essa mensagem. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
Amém, gente. Amém. Graças a Deus, né? Amém. A Rose Madruga está pedindo aqui oração pela Vilma Lima, né? Que está com depressão. Vamos orar, eu já até anotei aqui, tá? A Sandra Rodrigues disse: essa semana foi maravilhosa com essa palavra, me edificou muito. Amém. Ó, quem está aqui com a gente também é a Uli Abate. Que legal, Uli, que você está com a gente. Amém. A Uli Abate é irmã do André Abate, né? Que é dirigente da congregação lá do Monte Carmelo, lá de Guarulhos, tá? Legal, Uli, que bom que você tá aí com a gente. A Babi Lira também tá com a gente. A Sônia Lopes, né? Também tá com a gente, né? Glória a Deus aí pela vida de vocês, tá? A Luci Rosa da Silva, né? Oh, Edu Souza. Ó quem entrou aqui agora, né? Bom dia. O irmão da Simone, que é Edu Souza. Orlando, pastor, a Rosa é nossa prima. Isso, eu já estou sabendo, Orlando. Já fiquei sabendo, né? Legal, Orlando, que você está com a gente também, hein? Fico feliz, viu? Manda um abraço para a Célia aí. Orlando e a esposa estão numa batalha grande também, né? A gente sabe bem o que vocês estão passando aí, Orlando, né? Cuidando de 2 idosos, né? 2 idosos, gente, que Batalha que mesmo. luta, viu? Olha, que Deus dê graça aí para vocês, Orlando. Irmã Lourdes, pastor, orar pela minha vizinha, que está enferma. Maria, né? Vamos colocar aqui. Maria, irmã Lourdes, né? Isso mesmo, Danilo. Aniversário do Miguelzinho. Aniversário do meu sobrinho Miguel, né? Miguelzinho, querido. Hoje ia ter até festa, Puxa né? vida, que Ia pena. ter uma festa no buffet hoje, né? Não vai ter mais, né? Por causa desse problema aí do coronavírus. Oh, que pena. Perder a festa, né? O Rodrigo Joste tá aqui dizendo que ele é de Rio do Sul, Santa Catarina. Bem-vindo, Rodrigo. Deus abençoe. Bem-vindo. Rio do Sul, Santa Catarina, Rodrigo Joste, né? Glória a Deus. Ó, a Ana Félix está dizendo: eu agradeço. Ela tirou a tia né? do hospital, né? Teve alta, né? Graças a Amém. Deus. Né? A Rai também está com a gente aqui, ó, tá mandando abraço pro seu irmão aí, né? João Calixto Silva tá aqui. Zé Reis pedindo oração pelo pastor Manuel, né? Pastor Manuel, tá? Gente, eu queria mandar um abraço também. Eu não sei se a pessoa tá ao vivo com a gente, mas eu falei para ela que eu ia mandar um abraço. Ela falou que não tá assistindo ao vivo, mas tá assistindo depois, né? É para Débora, então já vai ficar um abraço, porque depois que ela ouvir, ela vai... depois que ela assistir, ela vai ouvir. É a Débora. A Débora mora na Inglaterra, ela mora em Nottingham, não sei falar esse nome. Nottingham, né? Ela mora na Inglaterra, tá? E ela tem acompanhado também as nossas lives, não ao vivo, né? Mas tá acompanhando. Então, um abraço para ela também, tá? Tá aqui a Luciana Máximo Timóteo, ela é de Londrina, no Paraná, né, Luciana? Acho que a Luciana também, se não me engano, é do Avivamento Bíblico, né? Lá do Paraná, de Londrina. Walter, né? O Walter, da Márcia, né? Também, né? A Babi Lira pediu aqui para orar pelo Paulo, já estava aqui, viu, Babi? Tá com coronavírus, vamos orar por ele, né? O irmão Galdino, pelo Dr. Carlos, né? Advogado, está entubado com coronavírus, ele é meu vizinho, o que cuida dos meus processos, né? Então, vamos orar por todos esses irmãos aí. Amém, gente? Vamos orar então? Amém, Jesus. Eu vou orar aqui, tá bom? E aí você, por favor, concorde aí em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecemos por esse tempo, Pai, de louvor, Amém, por esse Jesus. tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizado também pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos colocar todas essas vidas aqui, Pai, diante do Senhor. Pai, eu quero orar pela Eliane, Amém.
que está internada com um caso sério. Foi um pedido da irmã Fabiana lá de Cajati. Sim, Quero orar pela Tininha, que está com Covid, é conhecida da nossa irmã Regina Fonseca. Quero orar pelo Ed Santos, que está com depressão, pedido da Cleide. Quero orar, Senhor, pelo Alex, também conhecido da Edilene, que também está com coronavírus. O Paulo também, pedido da Babilira, que está com coronavírus. Senhor, colocamos essa vida diante de Ti. A Tuane também com suspeita de vírus. O Vitor Hugo, um pedido da filho da Luciana Alcântara, ele está com princípio de depressão, colocamos o Vitor Hugo. O Tiago, continuamos orando pelo Tiago, filho da Shelei, Senhor. Oramos também pelo Diogo, Senhor, esposo da Iranilda, que está internado. A Vilma, com problema de depressão. A Maria, que é a vizinha da irmã Lourdes. Pastor Manuel, pedido do irmão Zé Reis. O Walter, Senhor, irmão da Márcia. O doutor Carlos, que é advogado do irmão Carlinhos. Ali, irmão Carlinhos Galdino. Senhor, nós colocamos todos esses pedidos e outros que talvez nós não conseguimos ler, que nós não conseguimos anotar. Senhor, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia. Esse pessoal que está com suspeita ou com já confirmado o Covid, Senhor, 19, o coronavírus, eu te peço, Pai, visita essas vidas, que eles possam ser devidamente medicados e que possam, Pai, se ver livres, Pai, deste vírus, deste mal. Em nome de Jesus, guarda essas vidas, sustenta essas vidas, em nome de Jesus. Temos vários pedidos aqui, Pai, por questões emocionais, depressão. Sim, Jesus, é verdade. Senhor, em nome de Jesus, tira essas pessoas, Pai, desse estado, desses quartos, desse isolamento, que, ó Deus, o Senhor dê graça, dê estratégia aí para os familiares, Senhor. Quem sabe que essas pessoas possam ouvir essas mensagens, essas lives, para que possa gerar fé no coração delas, meu Deus. Enfim, Pai, cada pedido, Senhor, de oração, Pai, nós colocamos diante do Senhor nesta manhã, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, pedindo, meu Deus, que o Senhor haja em favor destas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oramos também pela Carla, Senhor, que está com depressão, pedido aqui da irmã Maria Zene, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Que bom. Chegamos aí ao final de mais uma live, tá? Então, não se esqueça, amanhã, embora a minha prima Lília ficou colocando aí hashtag live extra, né? Colocou hashtag live extra amanhã. Mas amanhã a gente vai deixar vocês de folga, né? E a gente domingo, também. Domingo é só culto, né? A gente amanhã não faremos a live, tá? Mas olha, escuta só. Domingo, às 10 horas da manhã, nós temos um encontro, tá bom? Que é o culto da igreja do Tucuruvi, transmitido ao vivo lá da igreja, né? Lá da igreja, às 10 horas da manhã no domingo. Eu gostaria muito de ter você comigo, né? Com a permissão de Deus, eu vou estar pregando no domingo, uma palavra de Deus para a sua vida. Então, o pessoal da igreja do Tucuruvi, não vou nem dizer, né? Com certeza vão estar conosco na transmissão. Os irmãos que são de outras igrejas, né? Tem muita gente que não está congregando, né, em nenhuma igreja, que é cristão, que conhece a Deus, teme a Deus, mas não está congregando. Então, vocês também eu convido para estarem conosco, tá? E o pessoal que é de outras igrejas, se você não tiver programação na sua igreja no domingo às 10 horas, participe conosco, né? Eu sei que tem igrejas que tem, né, programação, escola dominical, que está sendo transmitido online, aí você fica lá com o seu pastor, com a sua igreja, tá? Mas caso você não tenha trabalho na sua igreja e quiser estar conosco, tá? No domingo às 10 horas da manhã, esteja conosco, com certeza vai ser um culto maravilhoso. Você que vai estar cantando no domingo, Simone? Quem que está no louvor? É você?
Então a gente tem a escala lá, a Simone vai estar cantando, né? Não sei se vai estar tocando também, vamos ver, talvez tenha algum companheiro lá. E eu vou estar pregando com a permissão de Deus, então domingo às 10 horas da manhã. E, irmãos, olha só, segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem é dia 20, né? Dia 20. Dia 20 de abril, a gente volta aqui, tá bom? Espero vocês. Espero vocês domingo às 10 horas e espero vocês segunda-feira às 8 horas da manhã. Nós vamos continuar falando sobre saúde emocional, né? Essa semana a gente conseguiu falar só sobre ansiedade e medo, né? Mas a gente tem muitos assuntos para tratar, tá certo? Como a nossa audiência aí é rotativa, deixa eu falar aqui outros assuntos que nós queremos abordar ao longo. Acredito que nem vai ser possível concluir tudo a semana que vem, né? A gente vai ter assunto para vários dias aí. Talvez a gente volte a falar um pouquinho mais sobre ansiedade, tá? Nós vamos falar sobre depressão, tá? Nós vamos falar sobre estresse ou estresse, tá? Nós vamos falar sobre sentimentos de culpa, sobre o problema da ira. Nós vamos falar sobre problema de ressentimentos, né? Ressentimentos. Nós vamos falar sobre inveja, né? Tem muita gente que sofre com isso, né? Problema de inveja, tá? Então, nós temos vários assuntos para serem tratados ainda nessa série e nós queremos contar com a companhia de vocês, tá bom? Sônia Lopes, o carinho é bênção. Agradeço e Deus abençoe a todos nós, né? Amém, Sônia Lopes, Deus te abençoe. Eu não sei quem não estou identificando aqui, mas é bom ter você conosco, tá? Então, queridos, a gente vai esperar vocês semana que vem, tá bom? Convide pessoas, né? Porque tem muita gente que precisa, né, ouvir, né? Principalmente sobre essas questões de depressão, né? Gente, tem muita gente. Você que já é evangélico, que é cristão, deixa eu te falar uma coisa. Né? Você sabe o quanto é difícil, às vezes, você conseguir levar uma pessoa na igreja. Você sabe. Né? Não é fácil. Você convida, tal, o pessoal sempre, às vezes, tem uma desculpa, né? Mas olha, gente, não custa tentar. Convida, fala. Deixa o resultado com Deus, com o Espírito Santo. Verdade. Mas a nossa função é chamar as pessoas. Chama as pessoas. Né? Chama as pessoas, participe conosco, live, 8 horas da manhã, o pastor Ronaldo, a esposa dele, a Simone, estão juntos falando sobre questões emocionais e tal. Quem sabe a pessoa não, né? Às vezes pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus vão ter a oportunidade de ouvir. É verdade. Né? Então você deve fazer isso, faça isso, né? Faça isso, fale, convide as pessoas, tá bom? A Sônia Lopes está dizendo aqui, sou de Araçoiaba da Serra. Deve ser. A Beth diz que é amiga dela. Ah, amiga da Betinha, né? Legal, amiga da minha prima Betinha. Então seja bem-vindo. Aí, tá vendo? A Betinha já convidou. Né? Então, gente, convide pessoas, fale, divulgue aí, tá bom? Amém. E aí nós vamos ter mais uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Então, vamos ficando por aqui. Dá uma alô aí pro pessoal. Deus abençoe sua vida, um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui, tá bom? Deus abençoe. E, gente, vamos parar de comer demais, hein, tá? Vamos fazer uma dieta aí nessa quarentena, tá? Boa sexta-feira para todos, Deus abençoe. Amém.